Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura e no episódio de hoje do Mente Aberta a gente vai falar de um tema muito especial. Pessoas trans, histórias, trajetórias, dificuldades, como é ser trans no mundo de hoje. E para isso a gente trouxe dois convidados especiais, Robério, que é psicólogo, e Isaac. Primeiro eu queria que o Robério se apresentasse. E aí, Robério? Tudo bom? Prazer, eu me chamo Robério Júnior, eu sou psicólogo formado pela UFBA, né, e atuo desde 2018. Eu sempre tive interesse na população LGBT, então eu já saí direto da universidade procurando formação, procurando informação. Foi uma deficiência muito grande, né, na minha formação, então fui procurar outros psicólogos que também são LGBT, no caso eu sou um homem cis e gay, né, então tinha essa veia forte em mim e queria atuar com essa população, né. E aí eu comecei com os atendimentos online, dirigido a elas, a essas pessoas. Como eu faço parte da comunidade e era relativamente conhecido, uma pessoa acabou indicando outra e assim minha carreira começou a acontecer. No meio deste processo de só atender online, né, veio a pandemia e tudo mais, passei num concurso na Prefeitura Municipal de Salvador e logo mandei uma mensagem assim, para a figura de Eric, né, que é uma pessoa importante lá no campo temático de saúde LGBT que tem dentro da prefeitura, falando, quero trabalhar com a população LGBT, me ajuda, só vou entrar se for essa condição. Aí ele falou, que coincidência, a gente está montando um ambulatório LGBT, um ambulatório trans, no caso, né? Mas a prefeitura, ele decidiu que fosse LGBT para oferecer mais serviços. Ampliar, né? Exatamente. Então tem essa linha de cuidado com a população trans, então eu ajudei desde a implementação até a atuação, estamos quase completando 2 anos dentro do processo transexualizador do SUS, né? Então a gente oferece harmonização, acompanhamento psicológico, né? Comunitário, né? Para essas pessoas e acaba sendo um trabalho de referência muito importante. Então minha trajetória tem sido toda assim voltada e pautada para a população LGBT. Também sou pós-graduando em terapia cognitivo-comportamental pela PUC, né? E tenho formação em terapia afirmativa para minorias sexuais e de gênero pela Síntese. Eu nem sabia que tinha esse tipo de formação. Foi a primeira no Brasil, a gente está esperando outra formação. Outra turma, né? É um tipo de formação voltada para adequação dos conhecimentos psicológicos voltada para essa população, né? Não é uma abordagem específica, tipo psicanálise, TCC e tudo mais, mas uma adequação mesmo, né? Exatamente, né? Para essa demanda da população. E tem muito conhecimento que já é produzido, né? Então, é por aí. Perfeito. Isaac se apresenta também? Meu nome é Isaac Alex, tenho 26 anos. Eu trabalhava com crianças com deficiência, mas hoje em dia faço tratamento na Clínica Fênix, um pouco afastado. Mas também faço faculdade de matemática no IFBA. Basicamente é isso, né? Matemática, gente. Né? Faculdade. Meu terror. Meu terror também. Acho que todo psicólogo tem dificuldade com matemática, né? Sim. Vou começar com algumas perguntas. Vou iniciar com você, Robério. Fala um pouquinho dessa diferenciação. Primeiro eu queria saber, porque você falou, eu fiquei com a pergunta na cabeça. Existe realmente uma adequação, uma diferenciação do atendimento para o público LGBTQIAPN+? Uma diferenciação no sentido de ser tão específico, tecnicamente, não tanto. Mas a pessoa precisa ter uma competência cultural também. Entende? A gente está falando de uma população que, além das suas especificidades, né, de sexualidade, de gênero, né, ela sofre muita discriminação e preconceito. Então, em termos de saúde mental, a gente tem que ver e avaliar qual é o impacto disso na formação da personalidade daquela pessoa, em termos do que tipo de mecanismos de enfrentamento ela teve que desenvolver durante a vida dela, sendo eles funcionais, disfuncionais, né? Para lidar com sofrimentos, né? Existe um estressor, né, que começa muito cedo, né? Começa na infância e tende a se cronificar. Que é a sociedade. Exatamente. Então, um grandíssimo estressor. Né? Então, diferente de pessoas que são cis, que eu já vou falar que é cis, que é trans, pessoas héteras, essas pessoas estão, desde a infância, da adolescência, já estão ali passando por estresses. E a gente sabe que estresse adoece, né? Tanto fisicamente, tanto psicologicamente. Então, basicamente, mas não é isso que só define, não é só tristeza, estresse, né? A gente está falando de uma expressão normal, né, e autêntica da diversidade humana. Né? A humanidade não é uma coisa linear, ou as experiências também não são.
E isso diz a respeito sobre sexualidade e gênero, né? Perfeito. Diversidade de gênero e sexualidade é um espectro muito amplo, né? E dentro disso estão as pessoas cisgênero e as pessoas transgênero. Geralmente a gente só fala quem são as pessoas trans e tudo mais, como se só houvesse essa identidade de gênero. Mas assim, para falar de pessoas trans, a gente precisa falar de pessoas cisgênero. E para poder falar de gênero, a gente precisa diferenciar ele de sexo biológico. Explica pra gente então, o que seria o gênero e o que seria essa coisa do sexo biológico? Assim, não, essa é a principal diferença, assim, que a gente já está tão acostumado, né, que a gente vive na sociedade dessa forma, né? Digamos assim, cis-normatividade, ou seja, só é normal se você nascer e se identificar com o gênero que te deram, que a gente não pensa muito a respeito. A gente acha que sexo biológico e gênero é a mesma coisa. E não é. Entende? O gênero, bora começar pelo gênero, né? Para falar de identidade de gênero, a gente precisa falar o que é gênero, né? Gênero, assim, tem muitas definições de gênero, então vou tentar sintetizar, né? Sim. Gênero é uma tendência, né? Ou digamos assim, é um conceito para tentar explicar como a sociedade ela cria padrões sobre pensamento, sobre emoções, sobre estética, sobre comportamento, que é atribuído à pessoa a partir do sexo biológico, ou seja, é inato. Sim. Então, se a pessoa está ali ainda no útero da mãe, a pessoa olha, ele faz a ultrassom e vê o aparelho gonadal, ou vê o sexo biológico, ali já começam inúmeras expectativas a respeito da vida daquela pessoa. Então, se tem pênis ou se tem vagina, obviamente vai se identificar com homem ou com mulher. Não existe uma outra possibilidade disso. E provavelmente vai gostar de se relacionar com homem ou com mulher. E provavelmente vai cumprir determinados papéis sociais, né? Já tem toda uma previsão de futuro. Tem toda uma previsão de futuro. Quando a gente chega já está tudo prontinho para a gente se encaixar ou não, né? Se fosse nos anos 60 ou um pouco mais antes disso, né? Mulheres não votavam. Né? O sexo biológico não dá conta da gente explicar a experiência de gênero. Sim. Porque a experiência de gênero, ela organiza, né? A nossa experiência subjetiva, né? Se eu me identifico como homem, como uma mulher, ou com alguma coisa além disso, né? Ou entre isso, né? Que é muito mais complexo, né? Mas também organiza a sociedade politicamente e tudo mais. Então, a forma como se expressa também? Sim. Por exemplo, o homem fala grosso, regras e papéis de gênero, o homem é o líder da casa, essas coisas que vêm se transformando, né? Mulher não podia votar, minha avó mesmo não podia estudar. Né? Se ela chegasse, né, em casa e meu bisa, né, soubesse que ela foi para a escola, ela apanhava. Então, são coisas que o sexo biológico... O que é que tem biologicamente que explica que uma mulher não poderia, né, votar e tudo mais? Mas isso é só para dar o exemplo de que gênero ele transcende essa questão do sexo biológico. Porque para poder falar de identidade de gênero, a gente precisa saber o que é gênero, né? Sim. Então, assim, dentro desse processo, né, digamos que a pessoa cisgênera, quando o sexo biológico, quando a pessoa vê o sexo biológico dela no nascimento e tudo mais, se atribui ao gênero. Se tiver pênis, pinto, vai ser um homem, e ele vai se identificar como homem. Então, se essa pessoa realmente se identificar e ela continuar se identificando, né, porque é uma coisa que persiste, então, se ela se identificar com o gênero que atribuíram a ela, é uma pessoa cis. Se ela não se identificar com o gênero que atribuíram a ela através do sexo biológico, ela é uma pessoa transgênero. Sim. Ou pessoa em variabilidade de gênero, né, que são muitos gêneros hoje em dia, né, que vai muitas vezes além de homem e mulher, pessoas não binárias e por aí vai, né, que está confundindo a cabeça das pessoas, né, e por aí. Sim, e a questão da sexualidade, né, você falou a questão do gênero, aí você falou, né, gay, bi, tá? Eu acho que é importante, porque eu conheço muita gente que confunde, mas é trans e é bissexual? Trans e é homossexual? É trans e é heterossexual? Como é que funciona isso aí? As pessoas confundem mesmo isso. Eu já participei de algumas rodas de capacitação, tudo mais, né, de palestra, e a gente faz logo essa brincadeira, né? Depois de eu ensinar tudo, eu falo, me diga qual é a sua orientação sexual, e a pessoa fala cis. Não entende, né? Às vezes olha assim pro lado e fala assim, eu sou o quê? Né? Teve um cara que eu ri muito, eu sou o quê? Eu sou cis, você é cis, senhor. Ela, eu sou cis. Roberto, porteiro, tudo mais, né? Então, assim, orientação sexual e identidade de gênero são coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Sexualidade é sobre quem a pessoa se sente atraída ou tem uma inclinação romântica, né?
para desenvolver em termos de relações interpessoais, né? E como também ela se identifica e denomina a experiência sexual dela. E identidade de gênero é como a pessoa se identifica dentro desse aspecto de homem ou mulher fora disso, né? Então, pessoas trans podem ser hétero, pessoas trans podem ser homo, pansexual, bissexual e por aí vai. Perfeito. Entende? Isaac, então como você se identifica, Isaac? Eu sou um homem trans hétero, mas levou um bom tempo para eu conseguir chegar nesse fator, né? Porque quando eu era adolescente, eu não tinha noção que existia transexualidade. Para mim só existia, tipo assim, a mulher que gostava de mulher lésbica, um homem que gostava de homem gay e o hétero. Só para mim só existia isso. Resumia a sexualidade. Então, tipo assim, acho que na minha vida eu sempre fui muito excluído, assim, até pela minha forma de me vestir, de agir. Porque era diferente das outras pessoas. Então, tipo assim, eu não percebia muito essa noção no Fundamental 1, né? Que é a primeira a quarta série. Eu não tinha essa noção ainda. Mas eu ficava mais isolado, tipo, as pessoas assim, tipo, cabelo amarrado pra trás, tipo, aquele jeito assim, mais de esportista, que gostava de jogar bola, não sei o quê. Mas que não é um motivo da pessoa, um critério assim, pra ser, né? Então, tipo assim, desde aquela época já se via assim as pessoas já me tratando diferente. E eu sair de uma escola pequena nessa época, eu fui pra uma escola muito grande. E aí foi pior ainda, porque tipo assim, novas pessoas, um ambiente que era entender todo o seu processo. Uma escola católica. Sem você entender o seu processo direito. Processo, sem entender nada. Eu comecei, tipo assim, eu tive que pular um ano, eu não segui a grade, eu fui adiantado um ano, então, tipo assim, as pessoas eram um ano mais velhas do que eu na sala de aula, então eu também tive dificuldade por causa disso. Também tive dificuldade por causa do autismo que eu tenho, para me socializar com as pessoas. Então, tipo, passei a quinta série, não tinha feito amizade, continuei assim, mas eu não tinha naquela noção de maldade. Quem via mais era minha mãe e meu pai, tipo assim, que via mais a maldade nas pessoas do que... Então, tipo assim, eu passei, minha mãe disse que eu não tinha me adaptado na quinta série lá, passei para outra escola, outra visão de mundo, uma escola menor, mas, tipo assim, não tão grande quanto aquela, e não foi a mesma coisa, e me fez voltar para essa outra escola. Nessa outra escola eu consegui fazer amizades. Uma pessoa que era muito parecida comigo, tipo assim, cabelo amarrado, gostava de jogar bola, pá, e com dois meninos que eram mais tranquilos, assim, então, tipo assim, eu consegui fazer amizade. E aí foi, eu acho que o começo, assim. Minha mãe cismou. Tinha quantos anos, mais ou menos? Poxa, eu tava na 7ª série, eu terminei com 16, acho que eu deveria ter uns 11, 12 anos. 12 anos. É porque 7ª é 12, 13, 12 anos. E aí, tipo assim, minha mãe cismou com essa menina. Porque ela tinha postado no Facebook que gostava de alguém que começava com a letra I. Minha mãe, eu sem entender nada, não passava nada pela minha cabeça, eu não tinha essa noção de sexualidade, eu era muito novo, tipo, não tinha esse pensamento. E ela levou isso até meu pai, e aí meu pai ficou, tipo, cismando, tipo, falando comigo, você tá com essa menina, não sei o que, e eu sem entender nada, eu falava, não tem noção, Amiga. É minha amiga, e, tipo assim, eu me dava bem com ela, mas realmente era minha amiga, tipo assim, eu não conseguia ver nada além disso, tipo, era só ali. E ela me fez trocar de turma pra não ficar perto dessa pessoa. Já um nicho de preconceito. Aí, quando eu cheguei na 8ª série, eu fui para uma turma totalmente diferente, com pessoas totalmente opostas daquela outra sala. E eu não conseguia me adaptar, tipo, de jeito nenhum. Então, eu só era importante naquela escola na época de campeonato. Aí que todo mundo sabia que era Isaac, que era meu amigo. E aí eu ensinava as pessoas eu melhorei bastante as pessoas para lá em campeonatos e tal. E aí foi quando chegou no ensino médio, que eu mudei de escola, fui para outra escola. Minha mãe viu que eu não ia aguentar lá nessa, mudou de escola. E assim, por causa do hiperfoco e tal, naquela época eu passei as férias todas assistindo anime. Então, tipo assim, já é estranho a pessoa passar as férias todas fazendo uma coisa só. Eu ainda levei uma lista de todos os animes que eu tinha assistido para primeiro dia de aula. Tudo fora da caixinha. Então, tipo assim, não fazia ideia que eu consegui fazer amizade lá. Não consegui fazer amizade. Hoje você consegue avaliar dessa forma. Dessa forma eu consigo. Mas na época eu tava tipo assim, poxa, que legal. Normal, legal. Mais de 100 animes que eu assisti. Pô, chegar lá, chegar no ensino médio e mostrar aquilo, pra mim era uma coisa genial, mas... É um prêmio, né? Aí,
um amigo meu, que hoje é amigo meu, ele reparou, mas tipo assim, ele viu que eu era aquela coisa assim, que eu vestia um casaco, já ficava todo escondido, tipo, não sei se por causa da disforia, ou se eu sempre quis, ou se era aquela coisa tipo assim, de se acalmar, de ficar num lugar mais... Quando eu tenho crise de ansiedade, eu gosto de vestir o meu casaco pra me sentir mais acolhido, mais aquela coisa, essa coisa. Aí, meu começo de eu começar a me descobrir foi realmente no ensino médio. Eu fiz amizade com algumas pessoas no ensino médio. E tinha uma menina que, tipo assim, ela me perturbava, mas, tipo assim, eu começava a sentir uma coisa diferente, mas eu não sabia explicar. E pra sociedade, naquela época me cobraram muito sobre, tipo assim, você não namorou ninguém, você nunca teve nenhum relacionamento. E eu tive um relacionamento com um amigo meu, pra tentar se encaixar. E hoje ele é meu melhor amigo, ele não tem vergonha nenhuma de mim, uma amizade de mais de 10 anos. Então, tipo assim, eu não conseguia segurar na mão dele. Era uma coisa muito estranha. Tipo, eu não me sentia à vontade segurando na mão. Não me sentia à vontade abraçando. Tipo assim, era uma forma que eu não sabia explicar, mas tipo assim, eu não aceitava. Não era o correto pra você. E aí depois ele falou, pô, velho, a gente confundiu muito aquilo com amizade. Hoje é muito amigo, um pelo outro. E aí, o que aconteceu? A gente terminou, mas a gente continuou, né? Continuei na escola, a gente continuou amigo, pá. E quando eu tava no segundo ano, eu conversava com um amigo meu pelo Facebook. Tocando inocência. Não sabia que minha mãe tinha a senha do meu Facebook, que ela via as coisas. E aí, no meu aniversário, o pessoal foi lá em casa e ela descobriu que eu tava interessado em uma menina. E aí, quando ela descobriu isso, eu lembro muito da cena, tipo assim, ela fez tipo um pequeno assim, aniversário assim, pequenininho assim dentro de casa. E ela ficava na sala assim, ó, parada. E ali eu já, tipo assim, não sabia se ela estava maldando alguma coisa, porque ela não tinha conversado nada comigo. Logo depois do meu aniversário, chegou o bendito 21 de abril, que é o meu trauma até hoje. Ela chegou e chamou meu pai pra ela pra casa, pra conversar sobre isso. Porque ela tinha descoberto, pá, não sei o que. Aí minha mãe foi lá tentar conversar, não sei o que. Eu falei, poxa mãe, eu achei que você ia ser a pessoa que ia me dar o apoio, sabe? Eu achava que meu pai totalmente ia discordar de tudo. E ela ia me dar o maior suporte, porque eu tava ali com ela já há 15 anos, tá ligado? Então, tipo, ela me viu várias fases. Então, tipo assim, se ela desconfiou na 7ª série, ela não tinha como... nunca passou pela cabeça dela de que isso poderia acontecer. Sim. Então meu pai foi lá, não sei o que, a minha mãe disse que não ia aguentar, por causa da religião, o pai disse que era pra eu passar um ano a casa do meu pai. E nisso eu não tinha muito contato com meu pai. E eu fui conhecer meu pai ali de verdade naquele ano. Fui morar com ele, aí já foi no terceiro ano do ensino médio eu fui morar com ele. E aí ele falava aquela frase clássica pra mim o tempo todo, que eu não entendia na época, só passei a entender depois. Ele falava assim, eu não ligo que você gosta de mulher, mas eu não quero que você se transforme. Mas na minha cabeça, o que era se transformar? Eu não tinha essa noção. Você não sabia que tinha essa opção? Não sabia que tinha essa opção. Eu achava que no máximo você podia cortar o cabelo, continuar vestindo minha roupa masculina, e era só aquilo que existia. E eu passei o terceiro ano, tipo assim, uma parte dele, assim, já conversava com o pessoal da escola, eu me sentia mais à vontade, parecia que minha autoestima começava a se elevar, porque eu já tinha noção daquilo que estava acontecendo, de quem eu era de verdade. E aí eu consegui fazer algumas amizades lá dentro da escola. E aí chegou o bendito dia que eu consegui juntar 10 reais para cortar o cabelo. Quando meu pai chegou em casa, ele viu que eu tinha o cabelo cortado, tirou o celular, tirou tudo. Mas você tinha o cabelo maior? Eu tinha o cabelo maior. O cabelo era aqui. Aí quando eu passei a máquina no cabelo, meu pai tirou o celular, me proibiu de sair. E você sentiu o quê? Antes de quando você cortou? Rapaz, quando eu cortei o cabelo, cheguei em casa e tirei foto, velho. Não tinha como não, velho. Eu me senti muito bem, assim, na barbearia. Eu sei a barbearia até hoje, do meu primeiro corte de cabelo. Lá em casa, mas velho, eu falei assim... E é uma coisa que eu costumo, só pra te interromper, mas só um parênteses, eu costumo dizer pras pessoas, é uma coisa que a gente sente o tempo todo e é que não sabe o quão importante para as pessoas trans, por exemplo, né, que vivem não podendo cortar o cabelo do jeito que quer, né, e tudo mais, pessoas que estão passando no processo inicial de transição. É uma coisa que a gente o tempo todo tá cortando o cabelo lá e tal, mas o quanto isso é importante pra nossa identidade, né? Sim. E foi tipo assim, eu olhava assim pro espelho na barbearia e ficava tipo, porra, que foda, velho, meu Deus, que legal, eu me sentia assim o máximo. Então, tipo, quando eu cheguei em casa, touca. Tive que botar touca no cabelo, né, uma touca assim, um gorro.
E ficava, tipo, escondendo, assim, até minha madrasta descobriu, falou com meu pai. Meu pai falou assim, tira o gorro aí pra ver o negócio. Aí foi só lá de baixo. Mas assim, quando eu percebi que existia essa possibilidade, olha que, acho que... Mas só um minutinho, eles chegaram a te oprimir, você tem que deixar o cabelo crescer. Sim, eles não deixavam eu cortar o cabelo. Eu cortei por teimosia, porque eu queria fazer aquilo. Mas E eu e aí, sempre depois deixei. disso, Não deixaram. Meu cabelo Entendi. começou a crescer. Entendi. Mas minha sorte é que meu cabelo demora de crescer. Uhum. Ainda bem. Aí o que aconteceu? Eu tava em casa, de boa, e foi muita coincidência. Eu tava na sala, tava assistindo Fantástico. E nesse dia específico passou uma matéria sobre transgênero. E eu parei assim, tipo assim, eu tava assistindo e fiquei paralisado assim. Aí eu me parei assim, existe essa possibilidade? Isso realmente existe? E, tipo assim, eu não tinha noção. Aí foi um momento que eu pensei assim, talvez o transformar de meu pai era isso, e eu não tinha essa noção do que era. Só que aconteceu, meu pai sempre falou assim, enquanto você mora embaixo do meu teto e for menor de 18 anos, eu não aceito você fazer nada. Você tinha quantos anos nessa? 16. Foi na época que eu me formei no ensino médio. Então, tipo assim, eu tava ali naquele meio assim, aí aconteceu, eu tive que, meu pai por alguns problemas, eu não pude ficar mais com ele por um tempo, e eu tive que, e fui pra casa de minha tia minha, pai de pai, e fiquei lá. E aí o que aconteceu? O pessoal do ensino médio, da escola que eu fiquei no primeiro e segundo ano, entrou em contato comigo, falou, poxa, como a gente se viu, ele já sabia da situação, pá. Falaram assim, bora se encontrar. A gente vai no shopping, Bela Vista, todo mundo se encontra lá, e eu falei assim, pra minha tia que ia tirar minha carteira de trabalho, eu achava que com 16 anos podia tirar, não sabia como era o trâmite, aí eu joguei essa amiga aí pra ver se eu conseguia. Ela não sabia também. Não sabia também, aí aconteceu, minha mãe ia na casa dela toda quarta. Toda quarta ela ia. Não sei porque ela resolveu ir nesse dia, que era uma quinta-feira, ela decidiu ir lá. Pra quê? O que aconteceu? Ela descobriu que eu tinha saído e que foi sem autorização dela. Só que, tipo assim, meu pai tinha me deixado sobre a guarda de minha tia enquanto ele tava ali. Não podia no momento resolver a situação, mas tava na guarda de minha tia. Só que o que acontecia? Eu não tinha essa malícia. Então, ficaram me ligando, aí eu atendi o telefone, aí minha tia falou assim, sua mãe tá aqui. Aí meu amigo me levou direto pra casa de minha tia, cheguei lá, minha mãe. Aí ela chegou, disse que eu ia morar com ela, que não sei o que eu tinha que voltar pra lá, que eu não ia ficar lá porque minha tia tinha feito uma coisa que não era permitido, que ia denunciar minha tia por aquilo. E na minha cabeça começou a encher de informação. E aí, nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu pensei foi suicídio. Eu acho que isso é muito comum com pessoas trans. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu pensei foi suicídio. Então, o remédio que eu tinha lá, eu tomei, apaguei por 2 dias. Ninguém entrou no quarto. Ninguém teve coragem de entrar no quarto. Se você tivesse morrido, você... Eu falei, eu tomei tanto de remédio, peguei o Buscopan inteiro, tomei, peguei... E olha que curiosidade, eu tomei Buscopan e Polaramid. Eu não tinha aquela noção, né? Buscopan e Polaramid. E anos depois eu descobri que eu sou alérgico ao Buscopan. E o Polaramid salvou minha vida. No caso você tomou... Eu não sabia que eu tinha alergia. Eu peguei o primeiro remédio que eu vi e tomei. E aí quando eu acordei, aquela sensação de não saber mais o que fazer, de tipo assim, poxa, minha tia me trata tão bem, eu não quero que aconteça alguma coisa com ela, nem nada do tipo, então eu vou acatar e vou voltar a morar com minha mãe. E aí aconteceu, eu fui obrigado a morar com minha mãe e tal, e a única coisa que eu tinha em casa era meu videogame. Aí minha mãe falava assim, você só vai usar o videogame, ela não deixava eu sair, você só vai usar o videogame se você for pra igreja e botar mega ré. Então ela me fez passar, acho que uns 2 anos, até eu completar meus 18, usando mega ré e indo pra igreja. A igreja dela. Resolveu? Não. Consegui. Viu, mães? Só pra vocês. Não resolveu. Quando eu comecei a trabalhar com esse meu melhor amigo, ele abriu um food truck e eu fui trabalhar com ele. Ganhava R$600 assim por mês, mas era uma forma de tentar conseguir sair, tipo, de conhecer novos ares, não ficar preso naquela situação, aquele cárcere privado que eu tava ali, sabe, só naquela convivência. Então, tipo assim, eu fui trabalhar com ele e aí eu consegui um dinheiro
o dinheiro era meu, eu fazia o que eu queria. Sim. A partir desse Então momento. você já estava começando a criar sua autonomia. Já, eu cheguei assim pra minha mãe, eu falei assim, eu quero cortar o cabelo. Aí ela falou assim, você só vai cortar o cabelo se você for no shopping, porque era mais caro. Tudo tinha uma condição, né? Tudo tinha condição. Se for no shopping e for de tesouro. Falei, tá bom. Aí eu fui no shopping, só pra cortar, tipo, undercut, cá e deixar o cabelo aqui grande. Uhum. R$95 naquela época. Eu paguei, aí. Paguei no ódio, mas paguei. Uhum. Eu falei assim pra ela entender que é uma coisa que eu quero. Tipo, não é ela Você que vai. queria muito, Que é uma coisa que eu cara. queria muito, entendeu? Que Então não ia primeiro, resolver e se primeiro ela continuasse. eu fui aos poucos, pra tipo assim, ela não tomar um susto. Eu cortei só aqui embaixo. Fui tentando pra ver se ela. Mas você acha que isso fez parte do processo de aceitação dela também? Não, porque levou muito tempo pra ela Ah, aceitar. tá, ok, ok. Não, não. Você tá quantos anos mesmo, Zé? Eu tô com 26. Ah, tá. Então 16. Você tá com 16. Naquela época 16, 17. Aí eu tava. Aí foi bem isso, tipo assim. Depois disso, eu acho que foi em 2017, quando eu completei 18 anos, fui expulso de casa de novo, dia 21 de abril. O terror psicológico de qualquer pessoa, pra mim, hoje, 21 de abril eu nem saio de casa. Sim. Tenho medo de qualquer pessoa se chegar assim, vai embora. Eu descobri sobre o SEDAP. Eu tinha feito. Eu tinha ido no. Qual foi o nome do lugar do Rio Vermelho que eu falei? O Centro de Referência LGBT. Eu tinha ido no centro de referência, passei por uma psicóloga lá, conversei com ela, expliquei a situação, ela escreveu tudo, dizendo que eu me identificava como mãe trans, pá, e eu queria começar a fazer o tratamento. Só que aí eu não sabia por onde começar. Cheguei, minha mãe estava brigada comigo, eu cheguei e botei na porta assim, preciso da minha certidão de nascimento, porque eu queria ter meus documentos na minha mão. E eu tava jogando videogame, eu só lembro dela pegando a minha certidão de nascimento, jogando em mim e falando assim, amanhã eu quero que você vá embora dessa casa. E meu amigo ouviu. Aí ele falou assim, véi, vem pra cá. Pode vir, eu vou falar aqui com minha esposa aqui, mas você é de casa, vem pra cá. Só que foi tipo um momento que ele tava passando por você vê assim, ele tava passando por muita dificuldade, mas mesmo assim ele abriu as portas pra mim. Então eu nunca vou esquecer disso, tá ligado? A gente passava por tipo assim, eu estudava no Senai nessa época, fazia edificações. Então, tipo assim, eu trabalhava no food truck até 2, 3 horas da manhã, pra 5 horas da manhã acordar pra ir pro Senai. Então, tipo assim, eu era sonâmbulo no Senai. No Senai eu só dormia e outras pessoas anotavam pra mim, pra eu ter o conteúdo. Tinha gente que me ajudava. Tanto que eu conheci minha ex-namorada lá no Senai, fiquei com ela durante 6 anos, ela acompanhou toda a minha trajetória de transição, de tudo. Ela me ajudava na época tipo, do Senai, tipo assim, eu não sabia se ia almoçar, pá, então ela pagava o almoço pra mim, pra eu conseguir almoçar, porque ela sabia como ia ser a confusão, chegar em casa, já ter que ajeitar as coisas pra de noite ter que ir trabalhar, não sei o quê. E nessa época minha mãe me botou pra casa, meu pai dava pensão, só que ela não pagava nem o Senai. Eu fiquei ganhando R$600 e tendo que arcar com o Senai, com despesa de transporte, e ainda alguma coisa, se precisasse alimentar, já não dá pra suprir, entendeu? Entendeu? Aí, um dia aleatório, uma tia minha, o pai de pai, me ligou. Perguntou como eu tava, não sei o que. Eu falei a situação, né? E, tipo assim, eu não fui atrás de meu pai. Não liguei pra ele e falei, ó, pai, preciso de ajuda. Minha tia perguntou se eu como eu tava, eu falei da situação. Você tava com seu amigo. Tava com meu amigo. Aí eu falei, não, tô passando por uma situação complicada, minha mãe me botou pra fora de casa. E você não fez nada de errado, você só queria Não, ser você. só. E assim, eu falei, pô, eu só tô aqui, tô passando por uma situação complicada, meu amigo tá sem condições financeiras, tá ele, a esposa, o bebê, a mãe dele, então, tipo assim, tô me sentindo incômodo, mesmo ajudando ali, eu tava me sentindo incômodo, entende? Mas ela falou assim, você falou com seu pai? Aí eu falei, não. Ela falou, por que você não falou com seu pai? Eu falei, sei lá. Ele não me ligou, não me perguntou como eu tava. Não tinha motivo de eu chegar e falar nada pra ele. Aí ela falou, vou falar com seu pai agora. Aí ligou pro meu pai. Aí meu pai no outro dia chegou lá pra me pegar, pra me levar pra casa dele. Aí eu fui pra casa dele. Aí foi a parte que eu passei mais tempo lá morando, né? Eu acho que eu fiquei lá um bom tempo. E como era em relação ao seu pai, essa aceitação do seu pai? Assim, quando eu fiz 18 anos, meu pai... Agora é você que segue sua vida, você que coisa. Então, tipo assim, em 2018, eu comecei a fazer a primeira aplicação do hormônio, 2018. Quando
tinha 19 anos. Então, Isaac, acho muito importante que você está falando da família e tudo mais. Eu queria fazer uma pergunta para Robério. Robério, me fala sobre essa importância da rede de apoio, da importância social, a importância da família mesmo assim. Se é importante. Claro que é importante para pessoas cis, para pessoas trans, mas assim, a gente que é psicólogo e toda e qualquer abordagem, a gente vê o papel tão crucial a respeito da família ou quem representa a família, não precisa ser necessariamente sanguínea, mas no desenvolvimento da personalidade daquela pessoa. Entende? Então, como eu falei, geralmente as pessoas falam de pessoas trans como se as pessoas trans simplesmente brotassem aos 18 anos de idade. Quero fazer modificações no meu corpo. E essa ideia, assim, muito atrelada a pessoas trans e modificações ao corpo. Não, mas aquela pessoa trans que está lá aqui com 18, teve adolescência, teve infância, e mesmo que ela ainda não tinha recurso nem linguístico para entender o que é que está passando, ainda assim sente, né? A gente diz que criança não sabe dizer, falar, mas ela sente. Então, muitas vezes aquela criança ou adolescente está com um sentimento de inadequação muito grande, não sabe dizer o que é. E mesmo assim, sem ela saber, o mundo já está falando. Né? A família é a primeira a dizer. Né? As pessoas elas já têm uma noção que alguma coisa está acontecendo ali. Sim, né? E se ela não tem, as outras pessoas apontam. Principalmente quem está convivendo de muito mais próximo. E próximo. aponta da pior forma, pelo menos pela história de Isaac, eu vi que ele foi apontado da pior forma possível, né? O que acontece? Que família que deveria ser a fonte de proteção e garante proteção de saúde mental para o resto da vida, né? Eu gosto muito dessa questão de o que protege e o que vulnerabiliza, porque a gente tem sobes e desce em termos de nossa vida emocional, muita coisa acontece, né? Mas o que garante que você volte é se você tem uma boa base de segurança emocional, estrutural. Então a família é importante para qualquer pessoa, e acima de tudo para uma pessoa que vai passar infelizmente, por tantas violências, né? Tudo começa na família. Sim. E você vê que Isaac teve que sozinho encontrar formas de sobreviver, cara. Né? E ainda bem que você teve pessoas, por mais que tenha sido poucas pessoas, assim, mas que passaram na sua vida, que te estenderam a mão. Mas às vezes em situações, tem transexuais em situações de vulnerabilidade que acabam nem tendo essas pessoas, né? Sim. Por isso que é tão importante a ideia que a gente tem de família ampliada, sabe? Porque quando a família sanguínea ela não dá essa segurança, essa previsibilidade de afeto, né, essa ajuda, muitas vezes é em outras pessoas que essas pessoas trans, né, encontram família, como aconteceu com você, inclusive, que é amigão, né? Meu amigo. Importante você também ter procurado, como é o nome do serviço que você falou? O centro de referência, né? Você procurou o centro de referência nesse meio tempo aí que você estava assim, confuso. Eu não tinha apoio do plano, porque assim, você procurar o psicologia pelo plano que eu tenho era meio complicado. É muito difícil. Então, tipo, naquela época eu achei muito mais fácil entrar em contato pelo SUS do que pelo plano. Aí eu falei assim, não sei o que fazer, vou no centro de referência. Sim. Porque lá vão me dizer o que fazer. E é importante a comunidade saber que existe um centro de referência que pode ajudar, né? Que pode encaminhar, que pode orientar as pessoas. E Isaac, me fala um pouquinho dessa parte da transição, então, né? Que você iniciou falando. Eu comecei a transição de verdade, assim, em 2018. Não recomendo, mas foi... Como assim não recomendo? Não recomendo assim do jeito que eu fiz. Porque, tipo assim, normalmente tem que passar por endócrino, fazer todos os tratamentos. Mas como eu já estava tão agoniado, há muito tempo querendo fazer isso, eu comprei a testosterona para utilizar. Sim. Eu não sabia... Deixa eu te falar uma coisa. Por conta própria. Deixa eu te falar, assim, eu já vi alguns indícios aí, enfim, de que a maioria, assim, né, ou grande parte da população trans faz dessa forma. Sim. Porque não tem orientação, porque não tem educação, porque não passa, né? Você já ouviu falar sobre isso também? Claro, eu vivo isso todos os dias há 2 anos. A gente vê até aquelas mulher trans, né, que injeta coisa na perna para ficar perna de mulher. Silicone industrial. Silicone industrial. E o tanto que isso é perigoso, né, Isaac? E você mais um exemplo. E é isso, eu comprei a ampola de 10 ml. Que é uma ampolinha grande, e tomava 2 ml por mês. Só que eu não sabia, tipo assim, eu não sabia dos cuidados que tinha que ter, tipo assim, eu não sabia que se eu abrisse aquilo ali eu não podia usar de novo. Tinha que coisa, então tipo, eu fui mantendo utilizando essa ampola por muito tempo, ainda bem que não deu nada. Sim. Mas aí até eu consegui assim e meu pai em casa percebendo algumas coisas. Seu pai não sabia que você tinha feito não. isso?
Você fazendo escondido. Escondido. Primeiro que meu pai não sabia nem como falar com meu pai. Pai quer começar a transição. Ele não sabia nem como chegar nele. Então, tipo assim, eu comecei a fazer... Você começou primeiro e falou, ó, pai, já comecei. Já comecei. Aí teve um dia que ele me parou e falou assim, eu tô vendo que tá começando a nascer um bigodezinho aí. Aí eu falei assim, você tá fazendo uso de testosterona? Eu falei, tô. Aí ele falou, mas você tá se acompanhando? Aí eu falei, tô tentando vaga. Tava tentando ver se eu conseguia marcar pra conseguir, porque de lá tem que fazer o acolhimento. Naquela época era mais difícil. Nessa fase ele já tava... Meu pai já tava mais tranquilo. Aí eu pedi pra ele porque, tipo assim, o processo de mudança de nome meu, nossa, se não tem um mutirão, mutirão que eles fazem Existe pra... isso, né? Tipo, você leva alguns documentos, eles fazem por você, ou você vai mesmo, você na cara de pau, vai lá e tenta mudar tudo. E eu fui lá tentar mudar cada documento. Como eu participo de vários grupos de pessoas trans, eles botam lá, tipo assim, a sequência de documentação que tem que ser mudada. Tipo assim, a sequência todinha. Então, tipo assim, eu subi e desci aí pro Salvador pra conseguir trocar. Eu tive que passar por várias tributárias, eu acho que tinha que passar. Então, tipo assim, era muita documentação que eu não sabia. A minha sorte é que eu tava trabalhando já nessa época. Eu tinha passado no REDA, na prefeitura. Então eu tava recebendo um dinheiro e, tipo assim, eu tô recebendo dinheiro, eu quero fazer isso. É o meu sonho, eu vou começar a correr atrás disso. Quando eu consegui concluir todo esse processo de mudança de nome e tal, já fazia acompanhamento do CEDAP, já tava regulado já a harmonização, tava tomando deposteron de 20 em 21 dias. Aí eu passei... Como é que funciona? Tem que fazer harmonização? Você fez harmonização também? A hormonização. De 21 em 21 dias. É porque muda tudo, né? Muda seu corpo praticamente sim, tudo. Seu rosto mudou. Meu rosto cabelo, mudou. Não entendi. Aí aconteceu, eu fazia uso de 21 em 21 dias, eu passei muitos anos fazendo uso de 21 em 21 dias. Mas assim, no começo eu sentia assim, espinha nascendo mais, porque é como se você voltasse a ter a puberdade. Então, tipo assim... Irritabilidade, não ter noção de, tipo assim, de força, você achar que você vai encostar em um lugar, numa coisa e você bater mais forte. Eu tive tudo isso, eu ficava muito irritado, muita coisa, mas depois, com vai o tempo, estabilizando. Vai estabilizando, o seu corpo vai estabilizando, vai se acostumando. Que nem a puberdade de um homem cis. Sim. Então, depois disso, desse processo aí todo, eu cheguei pro meu pai e falei com o meu pai, porque tem duas formas para mudança no plano. Tem a forma de você mudar só o nome e não mudar o sexo, ou você mudar o nome e o sexo. Você tem essas duas opções. Logo, primeiro na mudança na certidão de nascimento, tem essa coisa, dessa escolha só mudar o nome é mudar o nome e o sexo. Eu mudei o nome e o sexo. Sim. Ou seja, pro plano, eu sou um homem cis. Ou seja, a parte de ginecologia... É porque tem essa coisa da saúde no Brasil ainda não está preparada para isso. Eles estão tentando se adaptar, mas que, inclusive, vou fazer mais um parênteses, até lá na clínica a gente teve dificuldade. Eu acho que a gente ligou para as outras clínicas de saúde mental pra gente saber questão de quarto. Porque, tipo assim, a priori a gente leu, estudou, pesquisou e viu como é que estava funcionando as outras clínicas, mas, e aí, vai que entra um homem trans no processo de transição, e aí o pessoal se sente, né, sente que está com o sexo tá com o órgão feminino, e o que os homens podem fazer com esse cara, né, que ainda até no processo de transição, ou uma mulher trans que está com órgão masculino, será que tal, né? Isso é uma discussão que a gente tem, que, enfim, algumas pessoas falam, mas se tiver estupro, se tiver isso e aquilo, o que vocês acham disso, gente? Essa pergunta assim, que eu queria. Eu, como já fiquei internado na frente... A gente fez da melhor forma possível. Exatamente. No primeiro internamento, eu fiquei com o homem trans no mesmo quarto. A gente deu sorte nesse ponto. Nesse primeiro... Aí depois, o que aconteceu? Sempre que eu ficava no quarto masculino, a equipe toda conversava com todos os membros do quarto para eles saberem. O que você achou disso, Isaac? Assim, eu sempre quis saber. Assim, eu não vou me dizer que eu não ficava com medo. Lógico que você tem medo. Sim. Mesmo sabendo que tá conversado, a pessoa tá ok.
Tipo, eu me dava bem com as pessoas lá fora. A gente não sabe do subconsciente o que a pessoa pode fazer naquele momento. A gente tá numa clínica psiquiatra, a pessoa pode entrar em surto, pode fazer... Sim. A gente não... Mas isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Podia acontecer com Ou qualquer com pessoa. qualquer outra Exatamente. Aí eu batia essas coisas minhas, mas eu ficava, não. E as pessoas do meu quarto, normalmente quando botavam, eram pessoas que eu já conhecia. Que eu já tinha conhecimento de quem eram as pessoas, já tinha amizade. Então, tipo, sempre tiveram cuidado com isso. Não tem uma resposta certa? Não, eu não Ainda? sei. É porque, tipo assim, eu acho que vale você sempre pode ter... Você vai ficar com medo o tempo todo. Tipo assim, eu acho que para as pessoas trans, eu acho que o medo vai prevalecer. É, porque vai muito além do Vai- órgão sexual, exatamente. da pessoa que tá mal, que tá bem. Vai muito além Vai de muito. qualquer coisa, né? No começo da Porque tem a ver transição- com preconceito, tem a ver com a pessoa, às vezes, né, querer fazer o mal, enfim, tem a ver com É. outras coisas. E, tipo assim, no começo da minha transição, pra entrar no banheiro. Sim. Meu Deus. Já passou por algum tipo de transfobia nesse sentido? Eu dei muita sorte. Dei Mas muita eu, sorte. sinceramente, a Sim. história que você me contou, por mais percalços que tenha tido, eu acho que você teve muita sorte, Isaac. Assim, por mais que você tenha tido algum percalço. E, tipo assim, eu no começo, eu ainda usava o banheiro feminino. Mas quando eu comecei a harmonização e vi que o bigodinho tava nascendo, aquela fuligem, né, que começa a nascer na Então gente. você já... Aí eu comecei a não que às vezes eu não ia no banheiro, me segurava até em casa pra não precisar precisar passar pensar por isso. Aí quando eu vi que meu rosto já estava mudado, tipo assim, minha aparência mudou muito, minha aparência mudou muito drasticamente assim. E a barba cresceu. Um dia eu raspei a barba, quando eu vi na outra semana a barba cresceu toda. Eu falei assim: "Oxi, o que aconteceu aqui?" Isso. Deixa eu fazer uma pergunta para Roberto em relação a isso. Você acha que em relação à diferenciação no tratamento, né, eu perguntei um pouquinho disso no início, mas você acha que a gente tem que ter alguma estratégia diferente para abordar a população LGBTQIAPN+? Não Sim. falo só do trans, assim. Você acha que a gente, como psicólogo, como profissional de saúde mental, existe algo que a gente tenha que fazer de diferente que você poderia aconselhar, já que você trabalha diretamente com o público? Considerar essas diferenças. Eu acho que a gente avançou muito em termos de orientação sexual, né? E, né, pessoas gays e lésbicas você vê em todo lugar, casamento, vê em shopping. Tenho 35 anos, né? Então, ver pessoas de mão dada na rua era uma realidade muito distante pra mim. Eu ficava, meu Deus, eu vou ter que me mudar pra São Paulo pra ver. Poder Dar a mão pra alguém. Exatamente. Eu falava, qual é o meu caminho de sobrevivência que eu preciso fazer, né? Começa muito cedo, né? Mas para pessoas trans a gente ainda tá muito aquém do que pode ser. E Sim. coisa de tratamento, coisa básica, entendeu? Pronome, nome morto, né? Que é o nome que deram aquela pessoa antes e ela não se identifica, né? A pessoa ainda, mesmo que tenha passado no processo de transição, né? Você vê aqui, já que a pessoa se refere ao gênero identificando o fenótipo, né? Tá com barba, tá com tudo, a pessoa ainda usa um pronome, né, que é inadequado, né? E você vê que é exatamente de falar o nome morto, né? Como exatamente, isso é muito, muito agressivo. Né? Então, assim, é a diferença que faz a pessoa buscar um serviço de saúde ou não. Sim. Eu não vou para um serviço, eu tô com infecção extremamente braba, por exemplo, não vou na UPA, entendeu? Você acha que os profissionais estão mal preparados para atender essa... Porque, tipo assim, ó, vou até, como eu estava falando, não existe um roteiro, né? Não tem um roteiro que fala assim, vamos atender a pessoa trans numa sala diferente, de uma forma diferente, tal. A gente, pelo menos, na clínica, a gente até procurou da melhor forma possível e tudo mais. E fez com orientação dos pacientes, inclusive, né? Porque não tem o governo não fez a cartilha de como você tratar melhor o profissional. Mas eu acho que tem muito dessa coisa da empatia, assim, de você se colocar no lugar do outro e tal. Mas você acredita que tem algo que a gente possa fazer diferente? Acho que tem, sempre. Tem que sempre entrar com educação. Sim. Sabe? Eu percebo, por exemplo, que existem essas pessoas que vão pro afronte, né, para não respeitar mesmo, né? E existe aquelas pessoas que elas simplesmente não sabem. Que são ignorantes mesmo. Exatamente. Do assunto, Como eu falei, que tem gente que não sabe qual a diferença da orientação sexual e identidade de gênero. Entendeu? E essas pessoas, geralmente, como eu já conversei com vários profissionais, elas chegam, me chamam aqui no cantinho, Roberto, como é que eu faço? Então, assim, elas querem ser melhor, mas elas não têm informação, elas são da geração que não tem. Então, a gente chega e fala assim, ó, o medo de errar é extremamente
válido, assim, mas não precisa se afastar daquela pessoa porque tá com medo de errar. Procura o pronome, diz, né, pergunte. Né? As pessoas fazem isso até com animais, é macho ou fêmea. Tipo assim, sabe? Pergunte àquela pessoa como ela quer ser chamada, entendeu? Eu trabalho num ambulatório que a gente não pode deduzir gênero de ninguém o tempo todo. E até eu, trabalhando dentro disso, às vezes já me peguei nessa questão. Venha cá, e não era. A pessoa ainda não tinha, né, passado por uma transição e tudo mais. A gente é quase automático. Então é uma questão de sair do automático. Entende? Perfeito. Quando a gente está sempre pensando nisso, a gente sai do automático e as coisas vão acontecendo. É porque tem pessoas que parece que tem preguiça ou não sei o que, né? Preconceito mesmo, assim, com o novo. E acabam, não vou falar o pronome neutro, não vou falar como a pessoa quer ser chamada, porque se tá assim, dessa forma, né? E hoje em dia, inclusive, tem leis, pessoal, que protegem as pessoas com o nome social, né, que fala? Isso. Protege. Então, se você tá numa empresa, você é recepcionista, a pessoa tá lá na identidade, né, por mais que ainda não tenha passado pela transição, mas o nome que ela, né, tá tudo certinho, e você não chamar pelo nome social por uma questão sua, você pode ser indiciado, né? Então tem coisas que já protegem a população trans. A nível municipal, estadual e federal, tem lei protegendo nesse termo. Inclusive, às vezes as próprias pessoas não sabem. Sim. Né? Tá acontecendo dentro de empresa, tá acontecendo no ambiente de saúde, pode procurar seus direitos. Perfeito. Né? Porque é lei. Assim, a gente educa e tudo mais, mas se continuar acontecendo, a gente precisa acionar a parte que nos cabe para se defender, né, juridicamente. E eu acho interessante, porque uns anos atrás a gente não tinha nem como pensar nisso, né, cara? Sim. Aí você vê, tipo, um homossexual saindo de mão dada, e apanhava, e a sociedade simplesmente fechava o olho, né? Teve até aquele caso da transexual, a Dandara, não foi? Que foi espancada, né? Tem vários casos, né? Vários. Se eu for citar aqui os casos negativos, eu nem gosto de ter esse clima negativo. Mas se a gente for citar os casos negativos de que não deram nada, são milhares, né? E graças a Deus a gente está tendo, inclusive, o resultado da gente estar tendo visibilidade, está tentando trazer visibilidade, que visibilidade é saúde mental, né? A gente está aqui nesse podcast tentando trazer um pouquinho de visibilidade para esse assunto que a gente sabe. Isaac falou que há tempos atrás, se ele não corresse atrás, né, de um lugar que ajudasse, de pessoas que estendessem a mão, você não saberia, né, onde você se localizava, né, o que você faria. E assim, a gente está tentando orientar aqui para que minimamente uma pessoa trans ou que sinta aquilo ali, porque passou-se o tempo de que as pessoas escondiam para achar que a coisa iria se resolver, para achar que iria mudar, né? Vou fingir que não está acontecendo para a coisa não acontecer. Não. Hoje em dia, a saúde mental a gente já sabe que é o inverso contrário. Se você fingir que a coisa não está acontecendo e não fizer nada, a coisa vai acontecer com adoecimento. Acontece, mas acontece de uma forma que vai trazer sofrimento para todo mundo. E, gente, assim, uma coisa que eu costumo dizer, estar incluído é saúde mental, né? A gente tem que fazer o possível para incluir, porque senão a pessoa vai viver da forma como ela quer, só que com angústia, né? Eu conversei com um amigo meu que é gay, uma vez ele falou assim, é muito difícil, se a sociedade não fosse dessa forma, a gente não precisaria ter essa coisa do orgulho gay, da parada gay, né? A gente só não precisaria dizer quem é ok e tudo mais. A gente só faz isso porque a sociedade nos força, né, a precisar mostrar, a ter um lugar para que a gente possa existir, porque senão a gente fica invisível, né? A gente precisa, pessoal, né, dar voz, a gente precisa ter referências, a falar besteira ter um super-herói gay, besteira ter uma atriz trans, é besteira não. É porque as pessoas cis, né, héteros, enfim, elas têm isso já como normalidade, então elas não acham que é importante porque elas já têm isso já o tempo todo, né? Agora, quando a gente vibra, quando a gente vê um personagem principal gay, né, uma atriz trans recebendo um Oscar, nunca acontece. Ou os negros que falam, né, o Pantera Negra é um herói, finalmente não é um cara servindo, né? Então, tipo assim, isso é importante para dar visibilidade para as minorias, né? Então, Isaac, me fala desse final desse processo aí. Só me lembrando aqui que ele falou que quando chegar uma pessoa trans, aquela dúvida que você sempre tem, tipo, de chegar. Eu tenho um amigo que uma vez ele chegou, uma pessoa aleatória, ele chegou assim e falou assim,
você é homem trans ou não? Aí eu, na mesma hora eu peguei nesse pro colorinho, virei aqui. Não é assim. Não, eu falei, pelo amor de Deus, quando você for fazer isso, pergunta como é seu nome. Pergunta como é o nome. Aí ele voltou lá, aí me desculpe, como é seu nome? Aí eu falei, pronto, tô educando ainda, porque tem pouco tempo que eu tô fazendo transição. Então ele não tá muito ainda sem entender, né? Eu tava lembrando aquela que fez o Big Brother, que ela tinha um ela escrito aqui, Sim. né? Sim. E mesmo assim E as eu- pessoas faziam errado. questão de chamar de ele, né? É isso. É isso. Agora, pronto, eu parei em 2018, não foi? Sim, vamos lá. Foi nessa hora que eu pedi pra fazer a mudança no plano. Então, como eu disse, ginecologia é difícil demais, você não consegue marcar. Os exames ginecológicos você não consegue marcar pelo plano, porque o plano nega automaticamente. Diz que só você é homem, você vai fazer esse exame pra quê? Não faz sentido. E na época que eu fui correr atrás da minha cirurgia da mastectomia, porque meu pai tinha mudado já o nome pelo plano e o sexo, então, tipo assim, eu tinha que ser reconhecido não como uma mastectomia, que normalmente homens trans fazem pelo SUS. Eu tinha que ser diagnosticado como ginecomastia bilateral. Teria que dar um jeito de uma coisa que o Exatamente. homem Que o plano entendesse que é um homem cis que está precisando plano de de documentação. saúde, vocês estão ouvindo isso, né? Ajustem isso, pessoal. E aí aconteceu, eu fui no mastologista, o mastologista passou os exames. Aí Será que ainda é assim? Não sei. Tá, Na ok. minha época, 2019, Ok, pronto. não tem tanto Eu cheguei, pronto, aí eu fui numa clínica de imagem. E aí, cheguei na clínica de imagem, fiz o exame de ultrassom, né, da mama. Cheguei, me deram o resultado, nem abri, fui embora. Saí correndo, fui lá era o hospital, não sei nem se existe mais, se tá funcionando, o Hospital Cidade, nem sei se funciona mais. Eu ia correndo, a moça sempre me atendia e ela me mandava pro Planserve, assim que eu chegava com os exames, ela mandava pro Planserve, porque ela via minha agonia, porque tipo assim, eu tinha duas formas de esconder a mama. Ou binder, que é uma coisa que se aperta, ou o que eu mais usava, que era uma fita que vem de farmácia, aquela mais grossa. Ou seja, tipo assim, quando eu tirava, vinha a pele e vinha tudo, entendeu? Então, tipo assim, eu passei muito tempo utilizando isso. E chegou num momento que eu não tava mais aguentando, porque feria, machucava, e tipo... E tipo assim, era muito no trabalho, as pessoas encostam em você, aí eu me sentia mais confiante se eu usasse essa fita. E aí, criança também, né, tipo, pulando em você e tal, então eu preferia usar a fita do que o binder. O binder era mais, tipo assim, se eu tivesse assim, algo que ia ali em tal lugar, que não fosse ter tanto contato com alguém, aí eu ia, tipo, fosse para um shopping, pá, até eu usava. Mas a fita... Mas como é que você se sentia sem isso, assim? Você se sentia... Nossa, era Vamos dizer que uma você saiu. agonia, velho, tipo assim, eu não sei explicar. Quando você começa a tomar o hormônio, a mama mesmo, ela tende a murchar, isso. a murchar. Então, tipo assim, já tava ali na minha cabeça, eu tenho que fazer essa cirurgia agora, pra amanhã. Então, tipo assim, eu fui, fiz esse exame, chegou lá, a moça assistente social falou assim pra mim, Isaac, não, o plano não tá autorizando por causa do resultado do exame. Aí eu falei assim, oxe, que resultado? Aí falou assim, porque aqui tá dizendo que você não tem nada na mama. Rapaz, eu fui no outro dia, voltei lá retado. Eu não sou de ficar irritado nem nada do tipo, mas tipo assim, eu tava... É uma coisa que eu queria tanto, que eu tava almejando tanto, correndo atrás de uma forma inexplicável. Que eu cheguei lá e falei assim, na clínica, eu falei assim, vem cá, por que vocês não botaram aqui que eu tô com que eu tenho ginecomastia bilateral? Aí ela, eu acho que o médico que me te atendeu, ele não viu a necessidade. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu quero que você veja as imagens. E veja se fosse um homem cis aqui na sua frente, você ia dizer a mesma coisa. Aí nessa hora eu fui no banheiro, tirei o binder. Pra, tipo assim, eu tava tipo naquela coisa, tipo assim, se ele falar que não, vou levantar minha blusa aqui agora e mostrar pra ele, eu perguntar, ele mostrar, pra, tipo assim, dizer que eu queria realmente fazer a cirurgia. Aí ele foi, entrou, depois ele voltou assim pra mim e falou assim, você quer fazer mesmo a cirurgia? Eu falei, se eu tô aqui, já vim 2 vezes, tô voltando, tô correndo atrás, é lógico que eu quero, né? Aí ele falou, tá. Aí ele entrou de novo, aí botou lá, ginecomastia bilateral. Aí eu fui correndo pro hospital, a moça... Antes que mudem de ideia. Mas foi outro médico, que ele disse que esse médico não tava na casa. Eu acho que até mesmo pra não... Sim. Não coisar o médico.
Aí eu fui correndo pro hospital, a moça falava pra mim, ela saía às 5 horas, cheguei lá às 5h30. Nesse dia ela tava lá às 5h30. E aí eu entreguei aqui, ó, conseguia, já... Coisa, ela falou, pronto, só porque vocês são insistentes, eu vou mandar hoje pro plano. Aí foi e mandou pro plano. Aí eu lembro que eu tava no trabalho, era uma quinta-feira, ela me ligou. Só você quer fazer a cirurgia amanhã? Eu falei, quero. Aí eu cheguei no trabalho e falei, ó, gente, amanhã eu vou fazer minha cirurgia pra... A ex-vice-diretora de lá, ela era... O genro dela era homem trans. Então ela chegou pra mim e falou assim, você tá preparado, não sei o que. Eu falei, eu nasci pra isso aqui. Então, tipo assim, e eu precisava de acompanhante. Meu pai foi. Meu pai foi comigo, ficou... Meu ex-namorado me visitou, pá, porque você fica lá, né, tipo, pra fazer cirurgia. E aí eu me afastei 3 meses. Porque, tipo assim, você não pode levantar o braço, não pode levantar a pancada. Só que eu sou aquela pessoa bem desastrada, assim, de coisa. E eu tava assistindo televisão, eu tava aqui sentado. Levantar... Aí o que aconteceu? Eu tava tomando café. E aí eu tava tomando com esse braço e, tipo, o braço de cá que tinha um negócio de apoiar. Aí eu fiz o quê? Encostei aqui. Aí estourou. Aí começou a encher de sangue, aí, tipo, ficou coisa, tipo, que voltar no médico, enfiar aquela agulha pra tirar o sangue. Inflama, né? Aí, depois disso... Tanto sofrimento, né? Eu achei... É o bom que tava anestesiado ainda. E o bom é que você tava pra um processo que era você ser quem você é, no isso. caso, né? Aí, meu pai já tinha aceitado na época, tinha aceitado que eu tava namorando e tal. Quando começou a pandemia... Tinha alguém na sua família que tava contra você nesse momento? Eu não falava com nenhuma pessoa da família materna. Ah, tá. Por causa disso? Por causa disso. Minha mãe me afastou de todo mundo da minha família materna. Sua mãe você falava? Minha mãe, ela falava comigo, mas não aceitava, era com tom ríspido. Então, tipo assim, sabe quando você prefere não falar? Tipo assim, Sim. eu fui ameaçado várias vezes de morte, áudios de ameaça de morte. Porque você tava querendo ser você. Exatamente. Ela mandava fotos de pessoas que sofreram estupro corretivo. E tipo assim, você tava em choque, tipo assim, naquela época de 16, 17 anos, eu recebendo isso, você fica com medo. Pra quem não sabe que é estupro corretivo, é quando tentam corrigir a pessoa através de um Exatamente. estupro, né? E ela mostrava a vida, mostrava a foto pra mim, dizendo, isso pode acontecer com você, que não sei o quê. E ela, tipo, as pessoas pagou alguém dentro do condomínio de meu pai pra ficar me vigiando, pra saber o que acontecia comigo. Olha o que você precisava viver. E, tipo, e tudo isso você teve tava que no Big trabalhar, Brother, estudar, Tava no Big viver, Brother. sentir. E teve uma vez que minha mãe falou com meu pai que eu tinha saído. Só que, tipo assim, eu não tinha uma lista, né? Acho que eu tinha saído da escola e tinha ido pra praia com os amigos da escola. E eu falando que eu não tinha ido, Eu não sabia nem de onde ela tinha tirado essa ideia, porque a gente realmente tinha ido pra praia. Mas foi um outro dia. Não foi nesse dia, tal dia que ela tinha falado. E não foi no dia que eu perdi aula pra isso. Sim. E meu pai acreditou nela e, tipo, me deixou de castigo. Muita coisa. Mas, assim, no geral, hoje em dia... Como é que tá hoje em dia? Hoje em dia, assim, eu faço uso de um destilado de testosterona. O SEDAP agora tá dando o hormônio, porque antigamente eu tinha que comprar. Ah, sim. Tá, agora eles estão dando hormônio. Eu pagava 300 e pouco, 400 reais nesse hormônio pra usar. Caro. Muito caro. Aí agora consigo com você. Então, tipo assim, um atendimento ginecológico. Eu faço psicoterapia individual também lá no SEDAP, porque foi me indicado por uma psicóloga lá da Clínica Fênix que eu também fizesse, porque tipo assim, eu tive muitos problemas lá que eu precisava lidar também, tanto individualmente, não só com a terapia em grupo. Né? Porque lá você faz Exatamente. Aí eu consegui, a minha psicóloga, que já era uma psicóloga que eu já tive um contato assim de uma vez só lá, ela já tinha percebido de alguns problemas e tal. E eu voltei pra ela, só que aí o que aconteceu? Meus problemas de não conseguir sair de casa, que eu tenho algumas dificuldades por causa dos meus transtornos. Então, tipo assim, tem dia que eu encosto na porta do quarto e não consigo abrir a porta do quarto, porque parece que vai acontecer alguma coisa negativa comigo. Então, tipo assim, eu não consegui ir na última consulta com ela, tanto que vou ter que marcar de novo, vai De marcar. uma certa forma, Isaac, você sofreu, Sim. direta e indiretamente, muita transfobia também, Sim, né? mas é o que acontecia. Eu, do lado de fora de casa, eu me sentia melhor do que dentro, mais acolhido do que dentro. E eu acho que, tipo assim, pra uma pessoa trans, tipo, você sofre tanto preconceito lá de fora
Que quando você quer chegar em casa e ser acolhido da melhor forma possível, tá ligado? Não, nem que seja da melhor forma possível, Sim. mas, tipo assim, bem, tá ligado? E, tipo assim, eu não tinha isso dentro de casa. Então, tipo assim, mesmo que meu pai aceitasse, de boa, pá, mas é aquele aceitar de respeito. Eu te respeito. Não Minha é mãe participação, minha mãe também, é aquela questão de afetiva na respeito. vida. É questão de respeito. Ah, eu respeito a sua decisão e tal, mas não era isso que eu queria. Sempre Entendi. tem essa fala comigo. Me fala um pouco sobre isso, Robério. Assim, ele falou sobre o processo dele, mas pela vista de uma pessoa, um familiar que está passando por algo que não foi orientado e tudo mais, você teria algum conselho para você dar para esses pais aí também? Olha, teria muitos conselhos para dar para esses Por pais. onde é que eles poderiam começar? Para algum pai que esteja querendo entender melhor? Escute seus filhos, filhas, filhos. Qual seria o caminho correto, tipo, né, para a pessoa? Assuma a sua falta de conhecimento, assuma o seu preconceito, né? O primeiro passo para você se livrar de um preconceito é você assumir que você tem ele, né? E você nutre coisas muito ruins a respeito de uma pessoa que você colocou no mundo, assim. Você é a linha número 1 da violência. Então, assim, é muito difícil para esses pais, principalmente aqueles que já passaram dessa fase, que entraram em aceitação, ver o que é que eles fizeram os próprios. Exatamente. Então a dica que eu dou é se aproximar. Essas pessoas ainda são seus filhos, ainda é aquele bebê. Mas é aquele bebê que você não idealizou, né? Não vê. Então você está muito mais apegado à ideia do que o seu filho deveria ser do que quem. Como a gente sempre faz na vida, né? De relacionamento. Exatamente, que está no rol de uma série de transtornos mentais e de dificuldades em relacionamentos. A gente muita dificuldade de aceitar as coisas como elas são e não como elas Você acha que se a gente aceitasse mais as coisas como elas são, a gente sofreria menos? Acho que a gente sofreria melhor. Sofreria melhor. Porque o que a gente faz para evitar o sofrimento muitas vezes é pior que o sofrimento em si. Então, tirar o filho de casa, tentar fazer de tudo para negar o fato de que aquela pessoa é uma pessoa trans que está causando muito mais problemas a ele ou a ela do que, de fato, ser uma pessoa trans no mundo. Na minha experiência de atendimento, eu sempre falo com meus colegas, assim, a violência, ela deixa marcas, não tem como. Por mais que passou aquele momento traumático, ainda tem traumas, né? Isolamento social e tudo mais. Mas quando as pessoas chegam lá, no ambulatório, né, trans, e ela tá bem, ela tá falando, tá feliz, na primeira entrevista eu já sei, assim, tem aceitação familiar. É de praxe, assim, é muito, muito, muito evidente. Tá com dificuldade de trabalho, tá com inúmeras dificuldades, tem aceitação familiar, já encontro ela em outro tipo de estado de saúde mental mesmo. Perfeito. Entende? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você acredita que a transfobia ela pode trazer transtornos específicos, problemas específicos para a comunidade trans? Sim. Como que alguns tipos de sintomas? Você acha que a transfobia faz com que ela tenha dificuldade? O que é que você pensa sobre isso? Dificuldade de autoestima, de ter uma referência de identidade saudável, né? A gente pode até dizer que pode haver uma transfobia internalizada, a pessoa nutrir sentimentos negativos a respeito de si, do próprio corpo, de outras pessoas trans também, né? Então tem que superar isso, porque o mundo vai dizendo, informando, punindo, tanto que às vezes não precisa mais o mundo punir, aquela pessoa já está se punindo. E negar aspectos de si, né, que são tão importantes, que coloca a pessoa ali num conflito interno tão grande que por si só já adoece. Mas assim, uma série de ansiedades por conta da rejeição, dificuldade de sair de casa, né, isolamento social, e a gente sabe que isolamento social predispõe à depressão, né, contato social protege, né, a saúde mental, né? Pode vir também vir a desenvolver transtorno da personalidade, né? Personalidade borderline, que tem muito preconceito com esse diagnóstico, mas geralmente são pessoas que sofreram muito nisso em fases muito importantes do desenvolvimento psicológico, né? Então, na infância e na adolescência, enquanto podia estar explorando, né, brincando, vendo a autonomia, está ali sofrendo violências emocionais assim muito fortes, entendeu? Então aquela pessoa não, não cria aquele aparato, né, para o sofrimento, né, ela não cria o leque de ferramentas comportamentais. Isso, que geralmente é a família ou ambientes protetivos que dão.
também. Se a pessoa tá tão preocupada em como ela vai sobreviver a essa selva que às vezes ela não aprende também a amar, né? Não aprende. Eu já vi eu tô falando isso porque eu já conversei com algumas trans que elas têm dificuldade de relacionamento por conta disso. Então elas acham que relacionamento é só sexo, né? Que relacionamento é como se fosse um favor que o outro ou como é o que sobra, sabe? E muitas É um vezes lugar de retirar aquela pessoa da humanidade mesmo, assim, Sim. do afeto. Então ela é um corpo sexual. Então, Exato. é como eu falei, a pessoa pode internalizar isso, mas é uma coisa que é passada para ela, Que mesmo é- que ela não entenda. Então cabe a qualquer profissional falar bem assim. Se a pessoa for um profissional afirmativo, de verdade, ele pode nomear, olha, preconceito existe, você passou por isso. Sim, Coloca o nome, não legal, espera a pessoa cara. elaborar. Legal. Transfobia existe, já diz que os relacionamentos interpessoais, né, podem ser muito prejudicados, né, porque, por exemplo, mulheres trans são muito sexualizadas. Pronto. E fale sobre isso também, eu acho importantíssimo, porque até um certo ponto, até uma certa época, a gente só via mulheres trans na prostituição. Hoje em dia a gente está vendo ela abrindo um pouquinho, né? Me fala sobre isso também. É porque as mulheres trans, principalmente quando a gente fala em travesti, né, as travestis que recaía, né, sobre elas essa ideia da marginalização absoluta, Da objetificação do corpo, a única forma que foram perpetrados, né, na verdade, pela sociedade ao longo do tempo, que a gente que tenta ser aliado e o movimento, elas mesmas, né, o movimento da população trans, né, que tem feito esse movimento de tirar da marginalização. Entendeu? A marginalização também coloca a pessoa nesse ideal, né, nessa idealização de que a pessoa só vai poder ter contato com a outra pessoa pela via sexual. Sim. Mas essas pessoas querem desenvolver afeto, relacionamentos duradouros, né? Serem respeitadas ou, no mínimo, serem desejadas por aspectos de quem elas são enquanto pessoas, né? Então, essa objetificação, que também passa pela mulher cis, né? Também vai para a mulher trans de uma outra forma, mas isso aí dá papo para... E a gente já pensa no modelo machista. Exato, né? exato. Dá pano pra manga. Gênero, né? Gênero isso. Exato. Isaac, em relação a relacionamento, assim, você tem tido dificuldade de encontrar uma pessoa, assim, porque você falou da sua ex, né? A gente tá falando sobre questão um relacionamento de 6 anos, né? Sim. Então, tipo assim, eu passei Você já passou por algum tipo de preconceito? Passei. No começo quando eu me descobri uma pessoa trans, eu tava com a menina, namorei, tava namorando com a menina, e cheguei pra ela e falei assim, poxa, eu percebi que eu me identifico como um homem trans. Aí ela virou pra mim e falou assim, então vamos terminar, porque eu só gosto de mulher. E terminou comigo. Aí eu fiquei tipo assim, oxe. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou a mesma pessoa, só que agora me entendi melhor. Mas depois ela pediu desculpa, porque ela... É a minha idade, né? Tipo, de 16 anos, tipo assim, processo também que cada pessoa tem. Mas assim, hoje em dia eu acho muito assim, se você for sair pra encontrar uma pessoa, eu não falo de cara. Fala sobre isso. É isso. Você acha que tem que falar? Não tem como É isso. E tal? Eu costumo não falar. Porque, tipo assim, a pessoa tá me vendo, eu sou um homem. Pronto. Agora, se, tipo assim, eu for pra aprofundar a relação, aí sim eu conto. E aí sim depende da relação da pessoa. Eu conheci uma pessoa que ela gostou de mim, pá, a gente tinha ficado, mas eu não tinha chegado a contar, porque eu não sabia qual seria a reação dela. Aí eu mandei mensagem pro amigo dela, falando com ele que, eu não sei como falar pra sua amiga que eu sou homem trans. Aí ele falou, o quê? Aí eu falei, pois é, se nem você tá entendendo, imagine ela. Aí ele falou assim, quando ela acordar, eu vou conversar. Aí eu falei, a menina não vai nem mais falar comigo, né? Já vai... Aí quando eu acordei, ela falou assim, oi. Eu falei assim, oxe, ele não falou ainda. Aí ela falou assim, não, ele falou, mas não tem problema nenhum. Tipo assim, eu nunca me envolvi com uma pessoa trans, mas também, tipo assim, não tenho nenhum problema também me envolver. Você tipo, a aparência total sua é masculina, você não tem... Eu não vejo em você um traço feminino. Aí eu falei, tá. E se tivesse algum traço feminino, também teria problema, tá ligado?
Mas assim, normalmente se eu for pra alguma festa, eu não falo com ninguém que eu sou homem trans. Eu acho que assim, a gente poderia chegar no ideal de vida de que as pessoas iriam parar de olhar para as outras por essa questão da capa, Sim. né? A gente poderia se envolver em outro nível. Quem sabe um dia a humanidade chega nessa evolução, Porque você, né, cara? eu acho que às vezes você tem que realmente, assim, dependendo do lugar, da pessoa, tipo assim, eu falo de aplicativo mesmo de relacionamento. Uhum. Você tem que botar. Porque, tipo assim, eu acho que a pessoa te curte, beleza. Aí quando você chega, você tem que explicar a pessoa, eu sou homem É trans. porque o Aí eu falo aplicativo de assim, relacionamento tem um outro objetivo. Exatamente. Assim, uma coisa mais rápida, talvez. não, né? e pra mim não é assim. Não é? Pra mim não é. É Se porque for o Tinder, não. não, Tinder é pra namoro. mas eu, namoro, né? eu uso muito Nunca Tinder. entrei em nenhum desses E tipos de tipo relacionamento, assim, gente. eu sou extraterrestre. eu tenho lá, eu digo que eu sou homem trans, pá, no meu perfil. E eu realmente, tipo assim, eu quero que as pessoas, as meninas que me curtem, entendam que eu sou um homem trans e acabou. Não vai chegar nesse momento de chegar assim, você é homem trans e parar de conversar. Então, Roberto, eu queria saber de você, quais são as estratégias que você diria pra gente de fortalecimento emocional para a comunidade trans? Para pessoas que estão assim, em uma situação de vulnerabilidade, Sim. acho que a principal que eu diria é busque referência dentro da sua própria comunidade, das pessoas que passam por coisas muito parecidas com o que você passa. Porque se a gente ficar só se referindo a um âmbito individual, psicológico, a pessoa só é terapia, ajuda. Uhum. Né? Mas a pessoa, para construir bons referenciais muito positivos, elas precisam se ver em outras pessoas, né? E isso trazer um sentimento de normalidade mesmo, assim. O que eu mais desejo, inclusive, né, atendendo essa população e tudo mais, é apenas o mais puro sentimento de normalidade. Seguir sua vida, fazer suas compras, sofrer por fim de relacionamento, emprego que precisa correr atrás, essas coisas assim. Porque sofrer por violência, né, que é muito mais complicado, é um fator muito forte que não está dentro do próprio controle daquela pessoa. Então, precisa se buscar fortalecimento de várias fontes. Eu acredito muito na fonte de você estar próximo e em contato com pessoas que passam pelas coisas que você passa, pela sua comunidade, para construir um senso de orgulho mesmo, assim, porque o mundo quer que você se envergonhe de você. Né? E ele incentiva isso, né? Então a pessoa precisa construir um outro sentimento tão potente assim, para fazer uma concorrência a isso, que é o de orgulho, né? Eu me orgulho porque eu sou. Inclusive, você tem uma história muito bonita de sobrevivência, de superação. Se você parar para perceber, vários meninos têm uma história assim, né? Sim, orgulho. É aquela coisa de tipo, independente do que você fez ou faça comigo, eu tenho o meu valor. Sim. Entende? E é esse sentimento que nesse mês do orgulho LGBTQIAPN+, que as pessoas elas têm que ter pra gente combater esse mal que é esse preconceito, né, cara? Que tem dado tanto problema e que inclusive vou até pescar aqui, né? A expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos no Brasil, né? 135 casos, né, de assassinatos, né? O Brasil liderando o ranking mundial pelo 16º ano consecutivo. Eu acho engraçado uma coisa que eu vi, acho que foi a Pepita falando numa reportagem. Primeiro lugar de assassinato de pessoas trans, mas é o primeiro lugar em pesquisa no Google de pessoas trans peladas, né? No Xvideos lá e tal. Então, ao mesmo tempo, é o que mais mata, mas é o que mais consome conteúdo pornográfico. Então, tipo assim, você vê o quanto, às vezes, a raiva e o desejo, né, eles se complementam, né? Talvez aquilo que a pessoa sinta raiva não está no externo, né? Às vezes tem alguma coisa ali dentro da própria pessoa que talvez não tenha conseguido viver sua verdade e vai tentar matar a verdade do outro. Dito isso, Isaac, me fala sobre qual conselho você daria para pessoas que estão no processo de transição, que estão se conhecendo, estão se descobrindo, que estão passando por esse processo que você passou aí. Mas eu acho que elas têm que fazer que nem eu fiz, tipo assim, mostrar, tipo, eu sou eu, quero ser essa pessoa e pronto. Correr atrás, tipo assim, se você não tiver apoio da família, corra atrás de você mesmo, porque assim você vai conseguir. Aqui em Salvador, pelo menos, você tem um setup, né, que dá um suporte muito grande. Então, tipo assim, você não sabe por onde começar, aparece lá.
Dá uma chegada lá que você vai saber. Eles lá vão te dar o caminho pra você seguir. Então, tipo, eu acho que com o tempo também a família vai começando a entender. Porque, tipo assim, não é possível que, tipo, eu acho que passa assim muito tempo. Não é possível que tá fingindo há 10 anos que ele é homem trans. Entende? Tipo, uma hora vai chegar a verdade. Tipo, você vai mostrando, tipo, sua evolução, você vai crescendo como pessoa. E, tipo, mesmo que tenha problema com a família, eu acho que isso vai se resolvendo. De todas formas, ou a família não... Ou você cresce e fala assim, não, se minha família não aceitar, é vida que segue. Porque me falaram várias vezes. Se dói tanto em você o que sua mãe fala com você, por que você não bloqueia ela por um tempo pra separar, você pensar em você mesmo? Eu não sabia que tinha essa opção. Pra mim, eu tinha que ouvir, porque ela era minha mãe. E era o certo. Que era o certo, que eu tinha que escutar, mesmo doendo em mim. Então, tipo assim, velho, acho que tem... Se aquilo te machuca, afasta daquilo. Por um tempo. Pra você se fazer como pessoa, você se tornar quem você realmente quer ser, que você é. Exatamente. Procurar também tratamento de saúde mental, porque é muito difícil lidar com isso. Eu não tive o apoio naquela época de atendimento de saúde mental, só tive por agora, há uns 3 anos. Então, tipo assim, eu vejo muita diferença, tá ligado? Tipo assim, eu era muito, tipo, pessoa muito clausurado. E aí, tipo, quando eu me tornei, eu olhei no espelho e via realmente quem eu sou, tá ligado? A autoestima aumenta de uma forma inexplicável. Então, tipo, se você já se identificou como pessoa trans, já foi no... Primeiro você vai no psicólogo, já tem o laudo, juro pra você, siga seu caminho. Não tem mais outra escolha pra fazer, não. Você tem que correr atrás e botar a cara pra jogo. Perfeito, Isaac. Muito obrigado, muito legal a sua história. Espero que estimule algumas pessoas a terem mais força, né, para lutarem por essa identidade, porque a gente sabe que infelizmente tem que passar por uma luta, né, porque a nossa sociedade carece de um pouco de mais de pensamento, enfim, carece de aprender mais sobre isso, mas que eu espero que a gente aqui tenha mostrado um pouquinho, trazido um pouquinho de sabedoria para as pessoas que estão precisando, né, não apenas para a pessoa que vai passar pelo processo, mas para toda a sociedade, tá? Robério, considerações finais? Bom, eu acho muito válido a gente fazer, né, qualquer tipo de iniciativa que possa meio que ter um diálogo, nem que seja só com uma pessoa, né, um aliado transforma mais um outro aliado. A gente está falando de uma população que é mínima politicamente, ou seja, no sentido de precisar de poder político para ter acesso a os direitos básicos, mas também numericamente, né, estatisticamente. Então, quanto mais a gente puder transformar pessoas em pessoas aliadas, né, à causa, né, e quanto mais profissionais se interessarem, buscarem, tem livro, tem palestra, tem documentário, né, mais a gente que acredita no mundo mais justo, independente de qual é a sua bandeira política, né, mais a gente está fazendo por uma população que eu acredito que seja uma das mais violentadas, né, que a gente existe dentro desses processos de desigualdade social mesmo. Perfeito, Robério. Então, pessoal, queria agradecer a presença de vocês dois. Foi muito legal o papo, né? Espero ter feito todas as perguntas. Eu acredito que se fosse pra gente conversar sobre esse tema aqui, daria muito pano pra manga, um tempão conversando aqui. Mas se vocês tiverem alguma pergunta, algo que eu não contemplei, algo que eu não falei, pergunta pra mim, pergunta pra Isaac, pergunta pra Robério, podem enviar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de responder a vocês, tá certo? E não esqueçam de seguir o nosso canal, tá? Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.